Meus amigos e minhas amigas, trago mais vídeos para vocês no dia de hoje. Mas primeiro vamos citar algumas das notícias que estão acontecendo. Ministras do governo Lula foram até o Complexo do Alemão e choraram junto com as mães, dizendo que aqueles do Comando Vermelho que foram mortos eram seus irmãos. Inclusive, a ministra dos Direitos Humanos chorou aos cântaros. Mas também nós temos informações que alguns governadores se reuniram para criar o Consórcio da Paz. O governador Eduardo Leite não compareceu. Primeiro, ele quis fazer um ato político de dizer que estaria oferecendo as forças de segurança da Brigada Militar ou do Rio Grande do Sul para auxiliar os policiais do Rio. Mas a imprensa diz que eram governadores de direita. E isso, com certeza, ele não é uma das razões por que ele não participou. Mas também uma outra razão que ele diverge, principalmente do governador do Rio, o Cláudio Castro, que ele anunciou um investimento milionário, principalmente no BOPE. E o principal, um reajuste salarial aos policiais. É exatamente o que o Eduardo Leite não faz aqui. Não só os policiais, como todo funcionalismo público, que reajuste e nem reposição de jeito nenhum. Então, realmente, ele diverge desse grupo. Mas agora nós também temos uma outra situação, que o governador Cláudio Castro será ouvido pelo relator da agora ADPF 635, Alexandre de Moraes, nessa segunda-feira, mas já anunciou que não vai recebê-lo no Palácio da Guanabara. Vai receber no centro, lá onde fazem todo o comando da policiais do Rio de Janeiro. Também um ataque já, o TSE, casualmente, lá na terça-feira, marcou uma audiência da possível cassação do governador lá do Rio de Janeiro, o Castro, né? Mas a Carmen Lúcia já marcou isso aí. Mas agora temos a possibilidade, já foi aventado pela imprensa, o vice-presidente do TSE, que é o Cássio Nunes Marques, poderá pedir vistas. Então serão 60 dias. E não esqueçamos que também está no TSE agora o André Mendonça. Então a esquerda está numa situação ruim. Vejam só o que são as coisas. A perseguição existe e a justiça não é igual a todas as pessoas. Luciano Hang foi condenado a pagar 33 mil por ofensas ao presidente Lula, lá no ano de 2019, 2020. É uma insignificância, 33 mil, mas o problema é: a lei é igual para todos? Esta é uma dificuldade muito grande. William Bonner, vocês nem notaram, mas é ele mesmo, aquele homem que dizia que o presidente Lula não devia nada à justiça. Vai deixar o Jornal Nacional e também vai deixar de ser editor-chefe da emissora. Vai fazer tão somente o Globo Repórter. No seu lugar vai ficar o César Tralli e também deve assumir esta função. A Globo diz que estava sendo acusada de ser muito esquerdista, o que não é uma acusação, é uma realidade. Novela da Globo, então, se perguntarem a vocês, vocês nem saberiam, a grande maioria, de quem ou qual o título da novela que está acontecendo, quando antes a gente fazia questão de assistir o Jornal Nacional. Saudades daquela grande emissora. Mas
Como eu não assisto a Globo, mas é notícia e eu tenho que trazer a vocês. Essa ex-grande emissora, quem se preocupa com o Jornal Nacional como nos velhos tempos? Aquele pastor, deputado federal, Ottoni de Paula, sempre com uma boa locução e falando da direita, mas dessa vez parece que ele virou a casaca e se pôs a favor dos marginais e da esquerda, do Comando Vermelho. Ele atacou o governador. As coisas mudam de acordo com a conveniência de cada um. Mas aquela conversa, aquela química do presidente Lula com Donald Trump parece que não é tudo aquilo que eles pensam. E é esse vídeo que eu trago a vocês. E posterior também trarei que lá na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso, o presidente Lula foi lembrado, mas não foi como eles gostariam. A propaganda que ele faz parece que não está surtindo efeito. E agora, com essa grande operação contenção, a sua popularidade caiu mais ainda. Principalmente as suas palavras de dizer que o traficante é vítima dos usuários. Sidônio Palmeira já está apavorado. Pediu para que ele não fale de improviso em hipótese alguma, porque ele falando é um fracasso. Mas vamos à informação do que pensou a cúpula lá dos Estados Unidos na conversa com Lula e como está se portando. E a Rede Globo falando de uma fotografia do Lula com aquele que foi chamado de nazista, que era o malvadão, o tomantão, o Donald Trump. Segundo a Globo News, já é um grande êxito do Lula só ter tirado uma foto com ele. Mas vamos aí a esse vídeo que eu trouxe a vocês. O terremoto político que muitos duvidavam chegou. Donald Trump rompeu o silêncio e denunciou o que chamou de perseguição judicial e censura autoritária, comandada por Alexandre de Moraes e Lula contra opositores no Brasil, incluindo o caso explosivo de Castro, tratado como refém político do sistema. Fontes internacionais já confirmam que sanções severas estão sendo aplicadas contra figuras e instituições ligadas ao governo brasileiro, marcando o que pode ser o início de um isolamento global sem precedentes. O recado é claro. O mundo está de olho e a farsa não vai durar para sempre. Os ventos da verdade estão virando e o castelo de cartas começa a ruir. É hora de mostrar que o povo acordou. Mas a Globo News, como sempre, com a falta de argumento para elogiar o presidente Lula, fala que só no tirar uma foto com ele lá na Malásia já foi o suficiente. O encontro com ele na Casa Branca, Lula evitou. E quanto às taxas, continuam 50% com os produtos brasileiros. E o que foi resolvido? Que haverão novas reuniões e com os assessores do Donald Trump, que são de linha mais dura do que ele, tipo Marco Rubio. Imagem, ainda mais em tempos de rede social. E o Lula já conseguiu o que queria. Foi o grande êxito do Lula, essa fotografia com o Trump. Então, se daqui adiante, se isso não vai render nada, se a tarifa for de 50 para 100 ou cair a tarifa, o Lula já tem um ganho. Então, do campo político, a vitória ao Lula com essa imagem já está garantida. Agora, a negociação pode até dar errado, mas que o Lula conseguiu a imagem, ele conseguiu. E aí é uma amostra de que para esta emissora, que só pensa em lacrar, dar a notícia, pouco interessa. Segundo eles, é pensar muito pequeno. Basta a fotografia com o homem mais poderoso do mundo. Embora que o Lula não pense desta forma, já é mais que suficiente.
Quanto a resolver problemas da economia do Brasil, pouco interessa. É um pensamento muito pequeno desses repórteres que não têm o que dizer. Mas também eu trago esse show que houve no dia 31, na sexta-feira, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, do Guns N' Roses. Mas depois eu trago que também o presidente Lula foi lembrado nesse evento. E aí veio aquele ponto que não estava no script, mas o público achou por bem. No intervalo, vejam como ovacionaram o presidente Lula. Com certeza, ele não deve ter gostado nem um pouco desse evento. E conforme eu havia dito, eu trago a vocês a despedida que houve na Globo do editor-chefe e também do Jornal Nacional, William Bonner. No seu lugar ficará o César Tralli. Mas ele não sairá da emissora, ele fará o Globo Repórter. Claro que é um papel de menor destaque do que ele tinha até agora. Mas se me perguntarem, eu penso que ele já foi tarde. E segundo o meu pensamento, ele deveria ter se despedido da emissora. Mas vamos ainda aturá-lo. Eu não assisto, mas se vocês quiserem, estão convidados. Não terão a presença dele daquele Jornal Nacional dia a dia. Graças a Deus. Essa celebração que houve na Globo até me faz lembrar de quando o presidente Lula foi eleito. E parecida com essa também, só que não nessa emissora. Nós tivemos nos presídios, que comemoraram e muito a eleição do presidente Lula. Por isso que ele tem essa posição junto a, principalmente, os traficantes. Mas eu espero que vocês, ao assistirem esse nosso vídeo na íntegra, que deem a sua opinião. E esta opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube. Peço também, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.